Oi! Antes de começar essa lei, peço que você se inscreva no canal, curta o vídeo e compartilhe com seus amigos. Estamos sempre postando vídeos novos, então deixe nos comentários sua sugestão de lei. Agora vamos ao vídeo. Título 5 dos procedimentos disciplinares. Capítulo 1 do procedimento administrativo disciplinar sumário. Artigo 158. Detectada a qualquer tempo a acumulação ilegal de cargo, emprego ou função, o servidor é notificado, por intermédio da sua chefia imediata, para apresentar opção no prazo improrrogável de 10 dias, contados da data da ciência, e, na hipótese de omissão, o titular do órgão ou unidade de lotação compulsoriamente adota alternativamente uma das seguintes providências. Inciso 1. Constitui comissão específica para processamento do feito, composta por servidores estáveis, presidido por servidor efetivo, com formação jurídica, dando publicidade no Diário Oficial do Estado. Inciso 2. Encaminha o expediente à unidade de corregedoria administrativa, dando notícia dos eventos para que esta proceda à apuração dos fatos. Parágrafo 1º. Para a apuração da irregularidade de que trata o caput deste artigo, o procedimento adotado é o sumário e se desenvolve nas seguintes fases. Inciso 1. Instauração, com a publicação de ato do qual consta a autoria e a materialidade da transgressão. Inciso 2. Instrução sumária, que compreende indiciação, defesa e relatório. Inciso 3. Julgamento. Parágrafo 2º. A indiciação de que trata o inciso 2 do parágrafo 1º deste artigo dá-se pelo nome e pela matrícula do servidor e a materialidade pela descrição dos cargos, empregos ou funções públicas em situação de acumulação ilegal dos órgãos ou entidades de vinculação, das datas de ingresso, do horário de trabalho e do correspondente regime jurídico. Parágrafo 3º. A unidade de corregedoria administrativa, no prazo de 3 dias do recebimento formal do expediente, ou a comissão, no prazo de 3 dias da publicação do ato que a constituiu, lavra um termo de indiciação em que são transcritas as informações de que trata o parágrafo 2º deste artigo, bem como promove a citação pessoal do servidor indiciado ou por intermédio de sua chefia imediata, para, no prazo de 5 dias, apresentar a defesa escrita. Parágrafo 4º. A ampla defesa e as situações de revelia são tratadas de forma prescrita na presente lei. Parágrafo 5º. Apresentada a defesa, é elaborado o relatório conclusivo quanto à inocência ou à responsabilidade do servidor, em que resume as peças principais dos autos, opina sobre a licitude da acumulação em exame, indica o respectivo dispositivo legal e remete o processo à autoridade instauradora para julgamento. Parágrafo 6º. No prazo de 5 dias, contados do recebimento do processo, a autoridade julgadora profere a sua decisão, que, se concluir pela demissão, remete o expediente ao respectivo chefe do poder do Estado e ao seu delegado, para a aplicação da mencionada sanção disciplinar. Parágrafo 7º. A opção pelo servidor até o último dia de prazo para a defesa configura sua boa-fé, hipótese em que se converte automaticamente em pedido de exoneração do outro cargo. Parágrafo 8º. Caracterizada a acumulação ilegal e provada a má-fé, aplica-se a sanção de demissão, destituição ou cassação de aposentadoria ou disponibilidade em relação aos cargos, empregos ou funções públicas em regime de acumulação ilegal, hipótese em que os órgãos ou entidade de vinculação são comunicados. Parágrafo 9º. O prazo para a conclusão do processo administrativo disciplinar submetido ao rito sumário não excede a 30 dias, contados da data em que a unidade de corregedoria administrativa recebeu o expediente ou da publicação do ato que constitui a comissão, admitida a sua prorrogação por igual prazo, quando as circunstâncias o exigirem.
Parágrafo 10. O procedimento sumário rege-se pelas disposições deste artigo, observando-se no que lhe for aplicável, subsidiariamente, as regras do procedimento e do processo administrativo disciplinar ordinário, conforme disposto nessa lei. Artigo 159. É cassada a aposentadoria ou a disponibilidade do inativo que houver praticado na atividade falta punível com a demissão. Artigo 160. A destituição de cargo em comissão, exercido por não ocupante de cargo efetivo, é aplicada nos casos de infração sujeita às penalidades de suspensão e de demissão. Parágrafo único. Constatada a hipótese de que trata este artigo, a exoneração efetuada a pedido do titular do cargo é convertida em destituição do cargo em comissão. Artigo 161. A demissão ou a destituição de cargo em comissão, prevista nos artigos 152 e 157 desta lei, em processo administrativo disciplinar, incompatibiliza o ex-servidor para nova investidura em cargo público estadual de igual provimento pelo prazo de 5 anos. Artigo 162. Configura abandono de cargo a ausência intencional do servidor ao serviço, sem justificativa legal superior a 30 dias consecutivos. Artigo 163. Entende-se por inassiduidade habitual a falta ao serviço, sem causa justificada, por 60 dias intercaladamente durante o período de 12 meses. Artigo 164. Na apuração de abandono de cargo ou inassiduidade habitual, é adotado o procedimento administrativo sumário, observando-se quanto à materialidade, inciso 1. Na hipótese de abandono de cargo, a indicação precisa do período de ausência, sem justificativa legal do servidor ao serviço, superior a 30 dias consecutivos. Inciso 2. No caso de inassiduidade habitual, a indicação dos dias de falta ao serviço, sem causa justificada, por período igual ou superior a 60 dias, intercaladamente durante o período de 12 meses. Artigo 165. A ação disciplinar prescreve, inciso 1, em 5 anos, quando as infrações puníveis com demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade e destituição de cargo em comissão. Inciso 2, em 2 anos, quanto à suspensão. Inciso 3, em 180 dias, quanto à advertência. Parágrafo 1º. O prazo de prescrição começa a correr da data da prática do ato, quando notório. Parágrafo 2º. A abertura de sindicância ou a instauração de processo disciplinar interrompe a prescrição até a decisão final proferida por autoridade competente. Parágrafo 3º. Caso seja interrompido o curso da prescrição, o prazo começa a correr a partir do dia em que cessar esse procedimento. Parágrafo 4º. Incide na prescrição o procedimento administrativo disciplinar paralisado por mais de 2 anos, pendente de julgamento ou despacho, e os autos são arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.